Olá, bom dia para você que já está começando a entrar na nossa live. Fique atento, a gente começa em alguns instantes com as informações para você. Manda aí sua dúvida sobre direito do consumidor nessa Black Friday e também para as promoções de fim de ano depois desse fim de semana que já está bem movimentado. Começamos em instantes. Olá, bom dia novamente. Nós somos o Imperatriz Online, eu sou Mônica Brandão e nessa sexta-feira a nossa cidade está fervendo, comércio movimentadíssimo e não é só Imperatriz, claro, o Brasil inteiro adotou essa tradição americana dessa sexta-feira de promoções, virou Black Week também, além de Black Friday. A gente vai falar sobre isso agora, ao vivo, aqui no nosso estúdio do Imperatriz Online, com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Sandro Bíscaro. Bom dia. Exato. E também com o coordenador do PROCON e advogado, doutor Natalino Lima Bezerra. Bom dia. Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui. Realmente é importantíssimo a gente estar aqui nesse momento. Eu estou achando muito bom. Ah, que bom. Bem-vindos. E a gente vai conversar sobre comércio e principalmente sobre direitos do consumidor nesse momento. Você que nos acompanha pelo Imperatriz Online já deve ter visto a nossa reportagem. Ontem nós fizemos um passeio pelos centros de compra de Imperatriz, todos muito bem preparados com o nome Black Friday. Mas aí, para a gente começar, para a gente iniciar esse processo, o que o consumidor deve pensar antes de comprar quando se fala em direito? Eu vou começar com o doutor Sandro. Legal. Eu primeiro vou me acostumar com esse ambiente novo aqui. Estou me sentindo aqui no Morning Show da Jovem Pan. Legal. É o seguinte, algo muito importante, inclusive eu costumo sempre dizer, quando me entrevistam em vésperas de dias assim bem festejados, como por exemplo o Dia dos Pais, e eu costumo até talvez contrariar as pessoas e dizer assim, ame mais e consuma menos. Então essa é a minha primeira dica. Consuma aquilo que realmente é necessário, que você está precisando ou que vai levar a carregar uma mensagem, né? Tomar cuidado para evitar aquele consumo por impulso. A Black Friday é uma excelente oportunidade para você comprar, lógico, mas para você comprar aquilo que você necessita, né? Sob pena de você pagar um preço melhor em um determinado produto e ele ficar ali encalhado e você nunca utilizá-lo, né? É interessante. E aí alguém pode estar se perguntando por que inventaram esse termo. A gente comentou sobre isso na reportagem que está disponível nos nossos canais. O Brasil adotou principalmente em 2010, começou muito forte na internet, depois chegou aos outros segmentos do comércio. E aí eu converso agora com o doutor Natalino sobre o nosso comércio mesmo. O próprio comércio de bairro de Imperatriz tem promoções variadas já nessa época. Hoje, inclusive, promoções, queda de preços. Como é que o consumidor pode acompanhar isso para saber se tem promoção mesmo ou se é só uma fachada para aproveitar a onda aí do que está se falando no mundo todo? Não, veja bem, é uma promoção importantíssima, né? Desde que o Brasil adotou a Black Friday, é uma revolução do comércio, né? Onde os comerciantes aproveitam para renovar os seus estoques. Está chegando o final do ano, né? E os consumidores aproveitam para comprar, às vezes adiantar os presentes do Natal. Comprando um pouco mais barato. A Black Friday realmente existe e é muito importante, muito bom. As grandes lojas, elas realmente dão grandes descontos e as pessoas aproveitam. Mas como o doutor Sandro Bisco falou, é preciso ter cuidado para não gastar por impulso. O PROCON tem um programa, chama-se PROCON Mirim. É exatamente que ensina desde as crianças a consumir, como consumir o que é realmente útil. E às vezes até as mães, elas falam,
nossa, graças a vocês agora eu não posso comprar muito, porque meu filho está falando para me comprar só o que é necessário. Então, isso é importante. Então, o consumidor precisa ter muito cuidado. Agora, hoje não dá mais para fazer pesquisa de preço para quem já está indo naquela loja física verificar isso. O consumidor, ele tem o direito de saber, por exemplo, quanto era o preço antes e quanto está hoje, já que estão falando em promoção? Sim, já que ele não fez essa pesquisa, né, porque era importante, mas que ele realmente venha a perguntar para o vendedor da loja quanto que era. Ele vai ter que acreditar no vendedor, né? Infelizmente, né? Não fez a pesquisa, mas às vezes as pessoas, quando estão querendo comprar algo, ela já está pesquisando há vários dias, entendeu? Então, assim, esperou para essa época, ela esperou bem. Porque naturalmente ela vai comprar bem mais barato. Né? Principalmente se pesquisou, se já vem verificando esse preço, né? Principalmente, é que eu falei, que quando as pessoas elas querem comprar algo, uma televisão, uma geladeira para casa, ela já está pesquisando antes. E como sabe que vai ter uma promoção especial nesse dia, elas já têm o preço guardado. Lógico, é por isso que eu falo assim, não compre numa loja só, vai em várias lojas. Hoje nós temos uma riqueza de comércio muito grande em Imperatriz. Hoje as maiores lojas já estão aqui. Tá? Então é preciso que ele pesquise realmente. Hoje mesmo ele vai atrás do preço melhor. Já aproveita. Doutor Sandro, e pela internet? Na internet está bombando aí de promoção e esse movimento no Brasil mesmo começou por lá. Qual é o principal direito do consumidor numa compra pela internet em momentos de grande movimento como esse? Olha, essa é uma questão recorrente que sempre que as pessoas confundem aquele prazo de 7 dias, que é o prazo de arrependimento, com o prazo de garantia de 30 e 90 dias. De regra, 90 dias que são os bens duráveis. É o seguinte, eu penso que esse é o ponto mais importante que as pessoas devem prestar atenção. O prazo de 7 dias é o prazo de arrependimento imotivado, somente em casos em que a compra é feita fora do estabelecimento comercial. É compra pela internet e compra por telefone. Na verdade, hoje, basicamente por internet. Nesse tipo de compra, o consumidor tem 7 dias para se arrepender. Por que o legislador pensou nessa regra? Para evitar aquelas compras de impulso e para evitar um mascaramento de produtos. Ou seja, colocam aqueles produtos prometendo coisas que num primeiro momento empolgam o consumidor e ele acaba efetuando a compra. Então, para evitar esses problemas, o consumidor tem o direito, eu volto a dizer, só em compras pela internet. Sim. Se for ele ali, porque ali, presencial, física, ele olhou o produto, ele tinha tranquilidade e paz de espírito para refletir na necessidade ou não a respeito daquele produto. Então, não tem os 7 dias aí. Mas nas compras pela internet tem, para evitar a compra por impulso. Então, só é válida a regra dos 7 dias nas compras por internet. Quando você compra e você tem 7 dias após o recebimento do produto, pode desistir daquele produto. Desistir por qualquer motivo. Exatamente, não precisa ter avaria, não. Simplesmente você fala, eu não quero o produto, ponto. Inclusive, o vendedor tem que custear a devolução, o frete para devolução daquele produto. É uma desistência imotivada. Ele desiste porque não precisa nem dizer o motivo. Eu comprei e depois eu me arrependi. Agora é interessante a gente pensar que esse é um direito que o consumidor tem, mas ele tem dever também nesse momento. Ele tem que entregar tudo intacto, não é? Sim. Do jeito que recebeu. Por isso que eu gostei muito da tua primeira colocação que você falou, os termos consumidor e comércio. E eu costumo dizer sempre isso, eu falo assim, eu não sou um promotor ideológico de defesa do consumidor. Ou seja, o consumidor chega lá e, coitadinho, senta no meu colo, bebezinho, não sabe o que faz. Não. O consumidor é um cidadão consciente e nós temos que observar o consumidor e observar o mercado também. Sim. Né? Então, eu sempre digo, um olho no gato, o outro no rato. Sempre olhando o consumidor, mas também observando as relações de mercado da ordem econômica que não podem ser prejudicadas por consumidores sabidinhos. Né? Agora vamos pensar um pouquinho. Digamos que alguém que esteja nos acompanhando nesse momento já comprou hoje pela internet, acabou de ficar sabendo agora da regra dos 7 dias, vai esperar chegar, já está ficando meio arrependido. Onde é que ele deve denunciar, doutor Natalino? Como é que começa esse processo? O que serve de prova? Bom, em primeiro lugar, ele tem que fazer o print da compra, entendeu? Tá, ele tem que se armar de provas, né? Mas, geralmente, o primeiro cuidado que ele tem que ter quando vai comprar
ver no site o setor de reclamação, se eles têm um setor de troca, tudo isso está no site. Então, eu preciso ter muito cuidado nesse momento agora, a compra da internet. Por quê? Hoje os hackers estão todos eles atentos. Principalmente hoje mesmo, exatamente nessa sexta-feira. Exatamente, para pegar os seus dados, né? E depois fazer não sei o que com o seu nome. Então, você tem que ter muito cuidado, veja se o site realmente é da loja, e principalmente você que mexe realmente, vocês estão aqui em Imperatriz Online, você sabe, né? Então, HTT, tem que ter no site, olha o cadeado, veja bem direitinho se esse site é da loja. Verifique principalmente se essa empresa online, se ela está cadastrada na Receita Federal. Ver no site da Receita Federal, tem um aplicativo e-commerce que lá vai estar demonstrando todas as empresas que estão baixadas. Entendeu? Então lá ela vai saber se essa empresa está ativa ou não. Procure se resguardar de todas essas informações. Porque às vezes você vai comprar de um site que você não vai nem receber. Às vezes acontece isso. Então, antes de fazer essa devolução, primeiro você vai ter que se precaver dos documentos, das provas. E geralmente, quando é um site sério, ele vai trocar o seu produto. O PROCON ajuda em algum momento nesse processo? Sim, sem dúvida. A partir da hora que a pessoa foi lesada ou quer devolver o produto, se não foi atento, se o site, a loja, é importante também ver se tem lojas físicas, né? Aqui tem muitas lojas que já vende online, entendeu? Então, ele vai lá no PROCON. Se não foi atendido, vai no PROCON e faz a sua denúncia. E aí tem um outro assunto, a gente falando de denúncia, de compras, de tudo isso, que é cartão de crédito. Pode ter uma promoção para venda no cartão, ou melhor, para venda no dinheiro, sem a promoção para venda no cartão? Doutor Sandro, como é que está a regulamentação desse processo hoje? Diferença de preço, de tudo isso, porque é muito comum já isso aqui em Imperatriz, em placas. Um preço no cartão, outro preço no dinheiro. O que é a regra para isso? Olha, eu tenho uma história interessante nesse ponto, porque alguns anos atrás eu mesmo fiz uma recomendação falando do preço único. O preço no cartão tinha que ser o mesmo em dinheiro. E me baseei em precedentes técnicos do Superior Tribunal de Justiça. Com o tempo eu me convenci de que isso não era bom nem para o consumidor nem para o mercado. Por uma razão óbvia. Compras no cartão geram custos e esses custos têm que ser arcados por quem opta por gastar com o cartão. E não por... Agora, se o sistema de justiça força o comerciante a fazer o mesmo preço, ele vai naturalmente socializar, dissolver, ratear esse custo do cartão entre aqueles que pagam no dinheiro e os que pagam no cartão. Só que os benefícios do cartão, por exemplo, as milhas, aí não são socializados. Sim. Então isso acaba gerando uma injustiça. O que aconteceu? Eu mudei de opinião e mais para frente o governo editou uma medida provisória dizendo que o preço poderia sim ser diferenciado e essa medida provisória foi transformada em lei. Então o que vale hoje é diferenciação de preço e eu acredito que estamos no rumo certo. O preço realmente tem que ser diferenciado e essa diferenciação ou não tem que ser deixada para que o mercado faça isso. O Estado não tem que intervir nesse tipo de coisa. Então hoje a regra é clara. Primeiro lugar, a obrigação é vender no dinheiro. A partir daí, quem define são as relações do consumidor com o mercado. Então, o que não pode fazer é uma promoção só no cartão. Agora, dizer que essa promoção é só no dinheiro, é possível. Ou Entendi. então, falar assim, no cartão em 10 vezes, ou o mesmo preço, tranquilo. O mercado é que define isso aí. Então, é perfeitamente possível. Agora, informação. O consumidor tem que ser informado. Eu costumo dizer que a pedra angular do direito do consumidor é o direito à informação. E isso tem uma agravante, Mônica, que é um ponto muito importante, que a obrigação de provar alguma coisa é do comerciante. E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque ainda tem aquela coisa de o preço lá na prateleira tá um preço. Quando chega no caixa é outro preço. Faz o que nesse momento, doutor Natalino? Isso aí já é a lei, existe uma lei de precificação de preços. A gente, inclusive, o doutor Sandro e o PROCON,
tivemos uma grande reuniões com os comércios em geral de Imperatriz para falar sobre isso, porque existe a lei de precificação de preço. Então, as vitrines têm que estar todas com preços, tá? Os supermercados têm que ter, na gôndola tem que ter preço, entendeu? Se não tiver o preço, as pessoas elas vão poder chegar no caixa. Chegar no caixa, tiver preço diferente, então ela vai ter que levar pelo menor preço. O preço menor que tiver. Não importa, entendeu? Aquele preço que ela viu é o que vale. Então, a precificação serve para tudo, inclusive para as promoções, para tudo, entendeu? Acontece que às vezes até as próprias lojas esquecem de tirar a promoção, faz uma promoção do produto e esquece de tirar o preço quando acaba. Se o cliente chegar lá e ver aquele preço, ele tem direito de comprar o preço que está lá, não importa se ele esqueceu ou não. Isso acontece muito no Procon, as pessoas irem lá, inclusive aconteceu agora recente, as pessoas foram lá comprar o produto, chega lá, já tinha, não, esse produto já passou, é porque nós esquecemos. A pessoa ficou muito revoltada e foi até o Procon. Nós fomos lá e obrigamos a loja, dentro da lei, vender o produto, o preço que estava lá. E aí, então, quantos casos ficam por isso mesmo, não é? Se não tiver informação. Então, é simples. Nós temos o Procon. Procure Procon, se revista de documentos, de provas, e o Procon vai agir nesse momento. E aí, falando sobre preço, sobre todo esse processo, e o direito à troca, hein, doutor Sandro? Quem comprar alguma coisa hoje, de vez em quando tem por aí nas lojas, está em promoção, mas não pode trocar. E aí, qual é o direito do consumidor diante disso? Olha, isso que Lima colocou para fazer print é uma coisa muito importante que nós temos que absorver a nossa cultura, né, Lima? Exatamente. Faz o print, se municia de provas, porque se você tiver um problema no futuro, para você poder... Se for em loja física, pode ser foto também, que já funciona, né? Sim, funciona. Mas a pergunta tua foi... Sobre troca. Sobre troca. O objeto comprado na promoção, ele pode ser trocado? Aí que tá. A princípio, tecnicamente, o produto só pode ser trocado se ele tiver um vício. Certo. Só isso. Do contrário, não. Então, eu comprei uma camisa P. Cheguei lá, eu vi que era M. Não pode trocar. Pelo Código do Consumidor. Ou melhor, não é que não pode, não existe a obrigação. Agora, se o vendedor fala assim, não, nós podemos trocar, e geralmente roupa eles trocam, com algumas condições, mas trocam, né? Agora, isso é uma liberalidade do lojista. É importante que o consumidor, como você bem colocou, fotografe, peça na nota. Então escreve aí, né? Eu costumo dizer assim, pode trocar? Então escreve aí na nota que pode trocar. Se a pessoa prova. Se a pessoa está de boa fé, ela vai escrever tranquilo, pode trocar. Não precisa termo jurídico. Pode trocar em prazo tal, né? Isso aí sem problema. Agora, não é uma obrigação do lojista. Só é obrigado se tiver um problema. E se tiver um problema e tiver aquela bendita plaquinha, não troca produto de promoção? Tem que trocar de todo jeito se tiver problema? Na verdade, essa plaquinha, não trocamos produto de promoção, ela quer dizer o seguinte, não trocamos o P pelo M, ou uma blusa por uma calça, coisas que estão no âmbito da liberalidade da loja. Da escolha do lojista, não é? Exato. Essa troca o P pelo M, o G pelo GG, ficou apertado, não ficou? Isso sim. A cor, Agora dizer que não troca, ou seja, se o produto vier com um problema, com um vício, e a loja disser que não troca, não vale. Nós vemos algumas plaquinhas, o Lima já deve ter visto isso, por exemplo, em mercado. Não nos responsabilizamos por produtos deixados no interior do veículo. Se responsabiliza sim. Nos estacionamentos isso tem todos. Não se responsabiliza, mas se responsabiliza sim também, não é? Com certeza. Então é uma plaquinha que não tem validade nenhuma. Eu acho engraçado que às vezes a gente liga para um call center, para alguma coisa, e fala assim, não, mas as normas da empresa são essas. Eu falo, minha filha, as normas da empresa revogaram o Código do Consumidor? Claro que não. Agora, o consumidor tem que ter um papel ativo. Sim. E isso eu tenho reclamado muito. O consumidor tem que ser mais proativo, tem que ir atrás. Isso que Lima falou, ir no site da Receita. Eu estou investigando agora na promotoria um consórcio que não entrega, um leilão, quer dizer, que não entrega as coisas. Mandamos uma notificação para ele, o endereço físico não existe. Então o consumidor brasileiro tem que aprender mais a verificar até a qualificação da empresa. Nós temos 2 sites muito importantes, anotem aí. É o consumidor.gov.br e o reclameaqui.gov.com.br.
Tá? Os dois têm a mesma proposta, que é de receber reclamação do consumidor e avaliar as empresas. Então, antes de comprar, dá uma passadinha lá. Tem sites, por exemplo, como o do Mercado Livre, que ele já coloca a pontuação do vendedor. Especialmente pela internet, né? Vamos lembrar sobre isso, que essas vendas pela internet, elas devem ter um salto já a partir de hoje e até o final mesmo do ano. Sim, e daí eu lembro sempre, não adianta papel bom com gente ruim. Né? Então verifique com quem você está negociando. Agora vamos falar sobre canal de atendimento do Procon. Onde é que ele funciona hoje? Quem é que pode fazer uma reclamação? Vou responder imediatamente. Voltando só sobre a troca. Sim. É importante frisar em lojas físicas, né, que eles não trocam se tiver, que o doutor Santos fala, a cor, etc, etc. Veja bem, é importante que o consumidor, principalmente produtos eletrônicos, né, e porque ele vai lá testar o produto, né? Testa o produto, o vendedor testou, ele chega em casa e deu um problema. Ele quer voltar na loja para trocar imediato. Então, veja bem, se existir esse contrato entre um vendedor, o contrato que chama-se a concordância entre o consumidor e a loja, que escreva, entendeu? Escreve na nota mesmo ali, de forma bem simples, já funciona, né? Nota. Se não escrever, se não tiver nada disso, a loja não tem obrigação de trocar o produto. Mas ele não perde a garantia, que ele tem uma garantia legal, que é 90 dias, em qualquer produto. Isso é a garantia legal, fora a garantia contratual, que é a da nota fiscal. Então, a garantia legal, ele dá direito para ele trocar, mas só que ele não vai poder levar isso na loja, trocar imediatamente. Pela lei não é obrigado, mas ele vai levar na assistência técnica e eles vão ter 30 dias para resolver o problema. Se não resolver, aí a loja é obrigada a trocar o produto ou devolver seu dinheiro. Algumas opções que tem no Código do Consumidor. E aí o senhor falando sobre garantia, volto aqui para o doutor Sandro, é muito comum também se comprar algum produto hoje e aí já vem a garantia estendida, embutida naquele preço. Como é que fica isso, hein? Principalmente com cartão de crédito de loja. Já vem um seguro, já vem alguma coisa que ninguém nem percebe. Como é que o consumidor pode perceber qual o direito dele diante disso? Bem, primeiro eu só faço questão de frisar mais ainda a questão é o seguinte: você trocar quando o produto vem com problema, que aí é um direito seu, nem se discute. E quando ele não vem com problema, né? Nós falamos aqui, quando ele não vem com problema, aí depende de uma liberalidade da loja. Né? Agora, se ele vem com problema, é direito seu e ponto final. Tá, vamos agora para a questão da garantia estendida. Eu tive um inquérito, se viu há pouco tempo, de uma grande loja de departamento aqui, que eles estavam colocando a garantia estendida sem a concordância do consumidor. Porque a garantia estendida é a venda de um produto, de um serviço a mais, que vai estender, aumentar a sua garantia. Então vamos começar aqui do começo, como se diz. Garantia, 90 dias. Essa é a garantia do Código do Consumidor, chamada garantia legal. Ponto. Todo mundo tem. Esses dias eu fui comprar em qualquer tipo de produto ou serviço? Qualquer. Tá. Esses dias eu fui comprar um relógio aqui no centro de Imperatriz, a pessoa falou assim, esse relógio aqui, eu falei, qual é a garantia dele? Não tem garantia não, que esse negócio vem da China, não sei o quê. Eu falei, não vou nem discutir, porque a garantia é obrigatória, legal, posso trazer de onde quiser, e também não pode dizer assim, não, eu não vou dar garantia. Tem que dar, ponto final. A garantia legal, 90 dias. Beleza. O segundo lugar, a garantia contratual. Nós vemos, por exemplo, carros. A marca tal tem 3 anos de garantia, 5 anos de garantia. Isso significa a garantia que a indústria do carro, do veículo, está dando para o consumidor. Então, se ele deu 5 anos e o código deu mais 3 meses, 90 dias, elas se somam. Então, se você comprou, por exemplo, um veículo desse e ganhou 5 anos, significa que a indústria te deu 5 anos e o Código do Consumidor te deu mais 3 meses. Ou seja, você tem 5 anos e 3 meses de garantia. Tá? A não ser que ele seja informado, olha, na verdade a garantia não são 5 anos, são 4 anos e 9 meses, com mais 3 meses. Beleza. Mas se isso não for informado, você tem somatório da garantia. É a segunda situação. A terceira situação, que é a sua pergunta, a garantia estendida. Sim. Isso é um produto vendido no mercado. Só que tem que ser informado para o consumidor e o consumidor tem que expressar que quer aquilo ali. Tá? Do contrário, não vale. Aí você, eu quero uma garantia, eu dou 1 ano, mas a garantia estendida você paga mais R$50, você vai ter mais 1 ano, vai ter 2.
Você quer? Beleza, quero, vai ter 2 anos. Não quero. O que não pode ter é golpe, sorrateira, pegadinha. E tem muito. Tem muito. Tem demais. Tem muito. Chama-se venda casada, né? Sim. É a venda casada. Tanto que nessa empresa que nós nesse grande loja de departamento que nós apuramos, quando os superiores vieram conversar comigo, eles falaram, olha, nem nós sabíamos. Porque o vendedor muitas vezes ganha uma comissão, para quanto mais garantia ele vender, mais ele vai ganhar a comissão, e aí ele chega e empurra no consumidor, né? Isso é um golpe baixo e o consumidor tem que observar esses sinais, são sinais de deslealdade. Quem te engana, quem te ludibria, né? E eu costumo dizer o seguinte, mau caratismo não escolhe clientela. É verdade. Sujeito E foi está mal. em todos os segmentos também. Todo. Pode estar em Sim, todos os sim. segmentos. Não, mas está, todos, né? Então, você, consumidor, vai comprar agora, tem direito à troca em caso de danos no produto. Você também tem direito à garantia de 3 meses, que é obrigatória. Não importa se tem plaquinha na loja dizendo que não tem, tem sim. Tem, sim. E aí, falando também legal. sobre esse processo de reclamação, o doutor Sandro falou de alguns inquéritos que o Ministério Público tem apurado, depois a gente vai explicar melhor sobre isso. Quem são os líderes de reclamação hoje no PROCON? Quais são os segmentos, pelo menos? É a telefonia. Telefonia. Telefonia é a primeira, né? Qual tipo de reclamação, por exemplo, pode chegar ao PROCON? Todas, né? A internet, sobre a internet que não está chegando, não está no prazo do contrato, chega isso aí, entendeu? Várias reclamações, e muitas reclamações. O telefone que fica fora de área, fica sem sinal num local onde deveria ter sinal, isso vale reclamação? Vale sim, na hora. Inclusive, o consumidor não sabe, mas quando, por exemplo, você tem um contrato de internet, aí você passou meia hora sem internet, você tem o direito ao desconto daquela meia hora. Isso é muito legal. E como é que prova? Tá? Você prova, sempre tira daquela hora, você pode ter alguma prova que, sei lá... Tentou enviar uma mensagem e não foi, isso também funciona? Qualquer coisa. Legal. Qualquer em cima de prova vale, entendeu? Então ele tem direito de trocar aqueles de desconto, ou desconto, porque na internet realmente já tem um contrato de pagar mensal, então não vai ter, então ele vai ter aquele desconto, se for meia hora, 10 minutos, se ele somar, ele vai somando, não importa, se ele chegou, ele tem o direito do desconto da internet. Todo Sem mundo dúvida. atento aí, gente, porque tem que fazer provas para poder procurar o PROCON também. A gente tem uma participação agora do David Carvalho, nosso diretor técnico. Eu tenho uma pergunta aqui simples. É que as lojas têm muito essa coisa de que parece que depois que eles faturam, eles não devolvem mais o dinheiro. Então, eu mesmo passei por um caso parecido esses dias, onde eu fui comprar um estabilizador para câmera e a vendedora da loja não estava conseguindo testar o equipamento. De jeito nenhum. Testamos lá, mas ela falou, olha, funciona, é novo. Aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar... vou levar, mas se não funcionar eu venho devolver o dinheiro. Ela falou, não, isso não pode. Você só pode pegar o dinheiro de crédito. E aí, como é que fica numa situação dessa, onde eles não conseguem testar o equipamento, a gente leva na sorte, como é que fica o consumidor nisso aí? Porque, nesse momento, no meu ponto de vista, a loja assumiu um risco, correto? Doutor Sandro, pode ficar à vontade. O ideal é aquela história velha, né? O combinado não sai caro. Não sai caro, né? Agora, aí a gente entra. Em primeiro lugar é o seguinte, quando a loja já está se recusando, não, mas se você levar, se der problema, aí já não tem como devolver o dinheiro, eu já ficaria até desconfiado, má fé, né? Já ficaria desconfiado. Agora, se chegou em casa o produto não deu problema, eu já vi jurisprudência que chegou em casa imediatamente deu problema, tem que devolver imediatamente o dinheiro, né? Então, essa história de que, mas pelas normas da empresa, já foi faturado, o consumidor não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, tem que devolver, ponto final. Agora, tem que negativar essa turma. Então, essa experiência tua,
Eu tô confundindo aqui o Robson com o David, porque eu falei tanto da Jovem Pan que tem o Robson e o David. Pode chamar de Robson, tá bom demais. É um elogio para mim. Mas tem que negativar. Nós temos que entrar nos órgãos de defesa e negativar. Nem que você chega ali no Instagram, @Parará, e fala, fiz uma compra negativa. Olha, consumidor, vocês podem não perceber, mas as empresas, especialmente as sérias, se preocupam muito, né, Lima? Demais, com o bom nome, com a boa imagem. Então, aprenda, conta a sua história, faz um relato no teu Instagram e conta. Mas, do ponto de vista técnico, jurídico, tem direito sim. Aí vai entrar naquela questão do prazo de garantia, sim, com o produto com vício, e eles têm 30 dias para resolver, como bem colocou o Lima aqui, né? Agora, num caso desse, que você acabou de levar o produto, chegou em casa, não funcionou, tem que ter a troca imediata. E no caso aí, já que não deu para testar, você tem que... Não, então você escreva aqui que não deu para testar o produto, eu estou levando o produto sem testar. Ah, boa. Entendeu? Boa. Você tem que se cobrir de alguma prova, entendeu? Porque é simples, aí vai ser sua palavra contra a do vendedor. Entendeu? Não, eu testei, eu levei sem testar. Então, você não está testando o produto. Anote aqui, dia, horário. Eu estou levando o produto, mas não estou testando. Entendeu? Que é importante. E outra coisa, Lima, pediu pro cara escrever. Ele falou assim: mas é que não sei. Não leva, então muda de loja. Não confie na loja. Porque e aí, se usar de má fé contra o consumidor, aí. E ainda no processo de atendimento, então, né, a gente já fica bem desconfiado. Dr. Sandro Bríscaro falou sobre o Instagram, sobre esse poder das redes sociais. As redes sociais viraram mesmo esse templo de reclamar sobre atendimento, sobre tudo isso. Agora não basta ficar só lá, não é? Sim. Que tipo de reclamação, por exemplo, deve ser levada ao Ministério Público nesse caso? Como é que o Ministério Público atua nessa fiscalização de direito do consumidor efetivamente? Olha, o MP, vamos dizer assim, eu costumo dizer que o MP é um atacadista. E o PROCON, por exemplo, está mais no varejo. Sim, são diferentes. São diferentes. Não tem, nós vivemos numa realidade brasileira de tanta polarização que hoje a gente tem que explicar tudo com detalhes. Não tem uma hierarquia. O Lima, no PROCON, ele trabalha mais com a parte, ou basicamente com a parte administrativa e com as demandas individuais. Sim. Quando o Lima percebe que aquela demanda individual está se repetindo muito, começa a ganhar um espectro maior, transindividual, muito grande, aí ele encaminha para mim, para eu analisar se não tem um problema maior ali. Aí o Ministério Público vai fazer a tutela do consumidor, mas num espectro maior, vários consumidores lesados. E o Lima tem a espada do poder de polícia administrativo, de ir lá, multar, fechar, entendeu? O Ministério Público são as causas mais coletivas e a gente vai judicializar aquilo. É claro que nós tentamos os acordos antes, mas se não for possível a gente vai judicializar. E muitas vezes a gente atua junto, ingressa com a ação, assinam os dois. E se já tiver um caso que tenha, 5 pessoas, 6 pessoas com a mesma reclamação, pode ir direto ao Ministério Público nesses casos? Veja só, há questões que elas aparentemente são individuais, mas que elas escondem uma coletividade, uma transindividualidade muito grande. É o que eu chamo de ponta do iceberg. Então chegou a Mônica Brandão ali, deu problema no meu celular. Aí eu olho, mas esse problema tá estranho, me parece um problema de série. Aí eu vou investigar. Entendi. Aí eu investigo e percebo que todo aquele lote de celular, que a Mônica foi premiada com um deles, todo aquele lote está com problema. Então isso diz, então a atribuição do Ministério Público. Agora você fala, não, esse foi uma infelicidade do fabricante que aconteceu só no celular da Mônica. Aí ela vai lá com o Lima e resolve. Aí a gente vai para o PROCON, chegamos ao PROCON agora. Onde é que o PROCON está atendendo nesse momento e qual o horário de atendimento? Já vou responder. Veja bem, as grandes lojas, lojas que trabalham sério, entendeu? Elas têm uma preocupação muito grande do PROCON não levar o nome dela para o SINDEC, entendeu? Porque o que é o SINDEC? O SINDEC é o cadastro geral das empresas. Então lá vai estar a empresa mais reclamada, entendeu? Já pensou, você vai abrir, você vai numa loja, não, eu vou abrir o SINDEC e está cadastrado na loja mais reclamações. Você não compra, né? Então elas têm muita preocupação, inclusive os bancos têm muita preocupação. Eles então, às vezes, até colocam um canal direto com eles para que a gente não cadastre eles no SINDEC. Eles resolvem antes de cadastrar. Então, isso é importante, entendeu? Frisar sobre isso, que as lojas grandes, elas têm muita preocupação com o PROCON.
E aí as pessoas têm que reclamar para que essa Exatamente. preocupação Tem que ir continue, lá e né? reclamar. Tem que ir lá e reclamar. reclamar, que aí elas vão resolver rapidinho o problema. E aí, como fazer uma reclamação? Qual o primeiro passo? Qual o horário de atendimento? Olha, nós atendemos de 8 às 18, lá no Shopping Imperial. Nós tínhamos uma parte lá no Tocantins, mas agora o Tocantins lá foi fechado porque a gente trabalha com o Viva Cidadão, Sim. junto com o Viva Cidadão. E o Viva Cidadão lá no Tocantins, Shopping Tocantins foi fechado, mas lá no Shopping Imperial é um atendimento muito bom, muito amplo, entendeu? Para vários problemas, e o PROCON está inserido lá. Então, trabalhamos de 8 às 18, você vai lá, leve os documentos já necessários, que geralmente é o comprovante de endereço, é a sua identidade, seu CPF. Se for reclamação de algum produto, leve a nota fiscal, entendeu? Que é importante, leve a nota fiscal para ser comprovado. Então, formalize. Você tem que formalizar. Que por telefone era muito bom antigamente, mas existe muito... as pessoas reclamavam e não apareciam depois para fazer isso aí. Então é importante que ela vá mesmo lá no PROCON, formalize a reclamação, que aí a gente vai resolver o problema. Qual o segundo passo depois da formalização? O que vocês fazem depois disso? Depois disso, a gente vai faz a reclamação, nós vamos marcar uma audiência com a empresa. Então, nessa audiência vai ser uma audiência de conciliação. Esses dias. É mesmo. Aconteceu uma reclamação assim? Aconteceu esse dia. Não, comprei esse chocolate de uma loja tal, que eu não vou falar, mas como é que a gente faz para fazer essa reclamação? Eu falei, olha, você tem a nota fiscal? Não tenho. Então não tem, é impossível fazer essa reclamação. Você não tem provas. Então, isso aí também E aí o bacana é que a prova pode ser um texto assinado, pode ser uma foto, pode ser um print. Perfeito. É bem simples. A gente está com o celular na mão, que já é uma ferramenta para essa produção também. Perfeito. Doutor Sandro, muito obrigada também pelas informações que vêm do Ministério Público. Quantos casos, por exemplo, de grandes reclamações estão sendo acompanhados no momento por lá? Olha, de regra, nós circulamos ali na promotoria 30, 40 inquéritos civis, de regra. Mas nós temos uma resposta muito rápida, aí a promotoria raramente precisa recorrer ao judiciário. Nós resolvemos nossos problemas, chamamos, orientamos e resolvemos tudo ali. É coisa rara eu entrar com uma ação. Mas de regra circulam pela promotoria 30 inquéritos civis, que o inquérito civil é o instrumento que o promotor investiga, que o promotor apura. E, inclusive, nós temos muito cuidado com essa apuração, né? Porque algumas vezes chegam denúncias levianas para a gente, né? Então, o inquérito é o momento de fazer justiça verdadeiramente. E aí o legal é direito do consumidor, mas também dever do consumidor na responsabilidade na hora dessa denúncia, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tenho observado até que o brasileiro vive um momento que ele é um suíço para exigir direitos e um bom brasileiro para cumprir suas obrigações. Então nós temos que inverter esse negócio. A gente tem que ser bom brasileiro para cumprir tudo. Para cumprir tudo, né? Nós temos que inverter isso aí. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, por ter compartilhado todos esses detalhes com quem nos acompanha agora, que vai comprar hoje, mas também que vai comprar até o fim do ano, porque o direito do consumidor é todo dia, não é só na promoção não, né? O mundo respira consumo. E somos consumidores todos. Muito obrigada também, doutor Lima. Isso aqui é muito importante. Nós temos o doutor Sandro, o Ministério Público, como o PROCON, tem uma harmonia muito forte, a gente está sempre em contato, ele me ajuda muito em todos os tempos. Quando tem algum problema sério lá, que a gente pode resolver, ele manda o ofício, doutor Lima, vê se esse problema, a gente vai lá e resolve. Então, é importante que o direito do consumidor, olha, basicamente o PROCON, o direito do consumidor é informações. Sim. Se todos os consumidores informassem todos os fornecedores informassem ao consumidor tudo que tem que ser informado, não existia problema. Basicamente, tudo o CDC é baseado em informações. E aí o legal é que essa informação está também lá na loja. A loja precisa ter o código e se alguém tiver alguma dúvida, consulta. Busca essa informação. Inclusive tem lei, se não tiver um código do consumidor na Sim. loja, é multado. Isso aí, sem dúvida. Então, basicamente informações. E para que esse processo ocorra, é preciso ter a denúncia, ter a reclamação formal. Doutor Sandro é entusiasta também das redes sociais, mas a denúncia tem que ser formalizada, senão não tem jeito. Até falando nisso, esse foi um motivo que eu até reduzi muito minha participação nas redes sociais. Por quê?
Olha só, Lima, certa feita, o sujeito comprou uma cartela de ovos em um supermercado e aí colocou ali, na minha rede social, Facebook, eu até desativei meu Facebook, depois dessa, né? Doutor Sandro, comprei uma cartela de ovos e tinham 2 ovos estragados. E aí, promotor? Na rede social, lá não dá pra resolver, né, eu falo gente? assim, meu amigo, você é cidadão, você também tem responsabilidades. Vá ao Procon, registra no aplicativo. Você quer que eu faça o quê? Entendeu? A gente tem que se organizar e fazer a formalização para que as instituições também possam agir. Muito obrigada, gente, pelas informações. Obrigada a quem está nos acompanhando nesse momento, a quem nos acompanhou. Essas informações vão permanecer nas nossas redes, aqui no Imperatriz Online, porque informação é poder, né, gente? Informação é poder. Muito bem, muito bem. Eu estou muito agradecido aqui, estar aqui com o David, com toda a equipe. Um ambiente muito bonito, descolado. Estou até nervoso para falar que eu não estou acostumado aqui. Mas é muito legal. Vocês estão de parabéns, informando a sociedade, informando o consumidor. E é esse o nosso objetivo. Muito obrigado. E o nosso também. Obrigada mais uma vez aos dois. E todo mundo vai comprar? Vai. Agora fica atento ao direito e ao dever também, para que dê tudo certo no final e essas compras de fim de ano comecem aí com o pé direito mesmo. Sempre baseado na boa fé. Exato. Fica essa mensagem final.